Hoje vou mostrar-lhe dois países onde restaram artefatos muito incômodos de uma civilização antiga, descobertas que surpreendem não só os turistas, mas também os cientistas. O primeiro deles é o Japão. Este país costuma ser associado, para muitos de nós, a robôs e cidades futuristas. Mas há indícios de que, muito antes da história oficial conhecida, já existia aqui uma civilização igualmente avançada. Tomemos como exemplo o chamado túmulo Ishibutai Kofun. Ele foi construído com enormes blocos de pedra que pesam cerca de 100 toneladas cada um. Ninguém sabe por que os construtores precisavam criar uma tumba com blocos tão gigantescos, nem como conseguiram realizá-lo. Parece que os antigos habitantes do Japão tinham enormes guindastes de construção. De lado, este suposto túmulo lembra um hangar. E um pouco mais adiante, no meio de uma floresta densa, repousa um enorme bloco de granito, o Masuda Iwafune. Ele tem 5 metros de altura e pesa 800 toneladas. A sua aparência é simplesmente impressionante. Cientistas e historiadores ainda tentam descobrir qual seria a função deste bloco colossal. Até agora, as teorias propostas não são muito convincentes, como a ideia de que seria um barco de pedra ou uma base para um monumento dedicado a uma figura pública japonesa. Não existe qualquer documento que relate a criação do Masuda. A análise da rocha revelou muitas marcas de cobalto, um metal bastante raro e muito resistente, usado hoje na fabricação de peças automotivas de alto valor. Mas basta olhar, é assim que uma pessoa fica em comparação com este bloco. E é claro que pretendiam movê-lo para algum lugar, e que ele está claramente inacabado. Na sua opinião, o que exatamente deveria surgir como resultado final? A próxima pedra que deixa os cientistas completamente perplexos é a Ishino-Hoden, com 600 toneladas. Sim, ela não é feita de granito, mas de tufo, um material muito mais fácil de trabalhar. Mas mesmo assim, olhem para isto. Ela foi produzida removendo a rocha ao redor num volume total superior a 100 toneladas. O que restou foi esculpido até ganhar a forma de um cubo com uma cavidade em um dos lados. Aqui não há marcas de picaretas ou cinzéis, nem sinais que indiquem claramente o uso de tecnologias de corte mecanizado. E o seu visual é realmente estranho. Muitos o chamam de a pedra levitante, porque de lado parece estar suspensa no ar. Na verdade, ela continua presa à rocha, mas a água se acumula constantemente embaixo dela. Basta comparar. Este edifício ao lado é um templo shintoísta de 2 andares. Isso mesmo, eles ocuparam o local, penduraram sinos e proíbem qualquer tipo de pesquisa. Talvez, de certa forma, isso até seja bom. Pelo menos, ninguém o restaura nem escreve inscrições fantasiosas sobre imperadores do Japão que teriam construído o local. Os cientistas tentaram estudá-lo 2 vezes com ultrassom, mas não obtiveram resultados. Muitas pessoas dizem que o Ishino-Hoden lhes lembra uma estrutura de linha de transmissão elétrica. No Japão também existe o chamado Penico do Diabo, como é conhecida a pedra Oni-no-Setin. Trata-se de uma tampa de granito que pesa cerca de 30 toneladas e que alguns chamam de altar de magia negra. Mas mais adiante vou contar o que exatamente essa pedra deveria ter sido. Também vou falar sobre os milhares de kofuns enigmáticos espalhados por todo o arquipélago japonês. Mas esse é um tema para outro vídeo. Agora vamos para outra parte do mundo, o Líbano. O complexo de Baalbek é sem dúvida o líder mundial quanto ao tamanho gigantesco dos blocos e colunas com que foi construído. Ele é considerado um templo dedicado ao antigo deus Baal. Segundo uma das lendas, o rei Nimrod enviou gigantes para restaurar Baalbek após o dilúvio universal. Nos alicerces do terraço de Baalbek existem 3 blocos que têm o dobro da altura de uma pessoa. Medem 11 metros de comprimento e pesam cerca de 650 toneladas cada um. Imagine, cada bloco pesa o equivalente a 7 tanques de guerra. As juntas entre os blocos são praticamente invisíveis, nem mesmo uma nota de $1 consegue passar por elas. A história oficial afirma que foram os romanos que o construíram, mas não lhe parece estranho que no próprio centro do seu império tenham restado apenas ruínas das cidades, enquanto em um lugar tão distante conseguiram criar uma obra gigantesca que permaneceu intacta até os dias de hoje?
Colunas perfeitamente trabalhadas, uma mega muralha feita de blocos gigantescos, escadas esculpidas em uma única pedra monolítica. Pode-se afirmar com certeza que na construção do complexo houve uma produção em massa de pedras de tamanho colossal. Se ainda não estiver suficientemente impressionado, recomendo dar uma olhada na pedreira perto de Baalbek. Lá se encontra um bloco que pesa bem mais de 1000 toneladas, conhecido como a Pedra do Sul. É algo absolutamente incrível, impossível de comparar com um ser humano. A sensação é de puro surrealismo. Os arqueólogos cavaram ainda mais fundo sob este bloco e encontraram outras 2 pedras ainda mais pesadas. Uma delas foi chamada de a Pedra Esquecida. Atualmente, ela é considerada um dos maiores blocos do mundo. 20 metros de comprimento, 6 metros de largura e um peso de 1.650 toneladas. O equivalente a 6 aviões AN-225 Mriya, os mais pesados da história. Você ainda acha que máquinas desse tamanho eram talhadas e preparadas para serem roladas sobre troncos pelos antigos hititas ou assírios? E sobre as 3 maiores pedras não trabalhadas do mundo, vou falar em um dos próximos vídeos, portanto inscreva-se no canal e até a próxima sexta.